Tu percebe que também que os jovens eles estão parando de transar? Eu acho que aí a gente tem uma outra vertente, né, que aí é mais histórica também, né, toda revolução sexual tem uma contra-revolução, então a gente tem um processo de revolução sexual que vem desde o do advento da pílula, né, em 1950 e poucos, e aí a gente vem com algumas mudanças com relação à sexualidade mais intensas, né, e aí anos 2000, anos 90, anos 2000 e explode 2010 essa questão, de, diversidade sexual, né. Então eu acho que a gente começou a parar para pensar o quanto alguns jovens pararam para pensar o quanto o sexo é importante nas suas vidas. Entendeu? O quanto Uhum. eles querem isso, eles se dão mais direito de pensar sobre isso. Não é algo tão imposto e feito de uma forma, não pensada, como pessoas com mais idade faziam, assim. Tá, tem que transar, não se questionava: "Tá, mas quero transar, não quero?". E os jovens de hoje em dia que se questionam isso: com quem que eu quero transar, como eu quero transar, pra que eu quero transar, né, pra que eu quero me relacionar com as pessoas. Então, eles se questionam isso, alguns jovens se questionam isso. E aí acabam colocando o sexo em outro lugar da vida deles, assim, em outro nível de prioridade. Eu pensei que, na real, isso se dava à questão da performática através da sociedade, porque a sociedade ela empurra que o jovem, as pessoas sejam mais performática nos trabalho, mais performática na vida social delas, e eles acabam deixando de lado essa questão de relacionamento com outras pessoas. E por isso que se dava a diminuição do sexo entre os jovens. Não, eu acho que pode, a gente pode entender por esse viés, porque é multifatorial, Sim. né, a gente não pode pensar a sexualidade de uma forma unifatorial, um Uhum. único fator, é multifatorial. Tem uma sociedade de performance, né, a gente tem isso, uma cultura de performance, uma dificuldade das relações sociais, né, mas também, ao mesmo tempo, tem um questionamento sobre a própria sexualidade, o quanto é importante, o quanto não é, quais são as minhas prioridades na vida. É a mesma coisa questão de se questionar hoje para um adolescente, se ele quer fazer faculdade, ele está cogitando não fazer faculdade. Ele pensa nisso. E na minha adolescência isso era quase que impensável, né? Se tu tinha a possibilidade de fazer uma faculdade, tinha que fazer, né? Não tinha essa coisa de questionar assim, não quero faculdade, quero investir em outras coisas. Né, quero investir minha vida em outra coisa, ganhar dinheiro de outra forma, trabalhar de outra forma, me realizar profissionalmente de outra forma. Então, há uma dúvida, né, uma dúvida, um questionamento dos jovens hoje que a gente não fazia há muito tempo atrás, né, há algum tempo atrás, e isso é importante. Quero casar, não quero casar, é uma outra questão. Há um tempo atrás, só era feliz se casasse. Hoje não, hoje as pessoas vivem tranquilamente sem um casamento. E são felizes, aprenderam a ser felizes. Então, tem um outro aspecto que é esse questionamento do tipo, quero ou não quero. Ao mesmo tempo que a gente tem uma galera que vai para essa coisa do tomar medicação, da performance, do universo de performance. Então, não dá pra gente querer enquadrar tudo num lugar só. Algumas pessoas pensam de uma forma, outras de outra. E tudo é reflexo de uma sociedade também, de uma cultura. Sim. Essa questão de cultural, né, como a gente veio conversando ali antes de começar o podcast, não foi nos ensinado o que é sexo e como transar. Só que Uhum. assim, hoje em dia a gente tem acesso a milhares de informações sobre sexo na internet. E mesmo assim a gente vem percebendo um acúmulo de pessoas que estão pensando menos na responsabilidade do sexo e acabam, às vezes, não usando camisinha, não se cuidando o suficiente para não ter algum tipo de DST. Uhum. Por que esse tipo de pensamento, sendo que já existe muita informação sobre o sexo, mas mesmo assim, em contrapartida, quando eles vão pro ato, parece que eles não sabem como é que funciona? Eu acho que até saber como funciona, eles sabem, mas eu acho que tem um pensamento um pouco onipotente, né, não vai acontecer comigo ainda tem esse pensamento, né. Então, dentro dessa ideia de onipotência, de olhar para isso muito distante, uma infecção sexualmente transmissível, né,
Não é algo que acontece, parece que não acontece embaixo dos nossos olhos, abaixo do nosso nariz. E acontece, realmente acontece. É fácil acontecer, né? Então, mas a ideia é que não vai acontecer comigo. E aí, ok, não uso, né? Tem um entendimento. A gente tem uma cultura de não usar camisinha já há muitos anos, há muitos e muitos, né? Faz muito tempo. Até porque quem usa o preservativo é o homem, dentro de uma cultura machista, o homem é onipotente, isso não vai me afetar, isso não vai me pegar. Acho que tem aquele filme Clube de Compras Dallas, que é um reflexo disso, né? É um homem macho, né, rude, um cowboy americano que tem uma relação sexual e descobre, né, sensor positivo, né, e tipo, e não acredita que isso poderia acontecer, sabe? Ele não acredita que isso poderia acontecer com ele. E, então eu acho que a gente segue na mesma lógica, e isso que é um filme que reflete um período dos anos 80, né? Nos Estados Unidos, dos anos 80, mas a gente segue nessa mesma lógica, uma ideia onipotente, não, mas isso não vai acontecer comigo. Não pode acontecer comigo, né? E pode. Então não tá vivo, tá transando, tá correndo risco, né? Exatamente, mas uma das coisas que eu e minha esposa estava... Eu falei pra ela, né? Eu andei percebendo que ela tá assistindo uma série sobre mães. Working Mom, sei lá como é que se pronuncia na Netflix. E tem várias cenas de sexo nela. E eu percebo o quanto a mídia, e não só nessa série, mas em outras também, o contexto da não utilização da camisinha. É muito difícil em uma série, em uma novela, em um filme, onde que a pessoa saca uma camisinha para usar antes do ato sexual. Eu acredito que tem muito essa ligação entre a mídia junto com o conhecimento das pessoas, porque parece que é algo comum. Bem, a gente vai aprofundando um pouco mais nessa história. Se tu olhar a novela, tá falando de uma série, eu não sei que série é esta, mas se tu olhar na novela da Globo, novela das 9, tu vai ter uma cena de sexo e tu não vai ter isso, a camisinha. Tu não vai ter o preservativo. Tu tem até uma ideia de sexo muito romântica na novela, né? Tem até uma piada, né? Que entre as mulheres, queria transar que nem uma atriz da Globo, que transa e acorda toda maquiada, com cabelo perfeito e tudo mais. Não é assim que acontece. Mas a nossa ideia é ainda muito romântica sobre isso, sabe? É meio que, se a gente parar pra pensar quais foram os nossos educadores sexuais, dos homens foi a pornografia e das mulheres foram os filmes da Disney. Entende? Não fecha, né? Uma ideia muito romântica e uma ideia muito mecânica e performática. Né? E aí, então, bem, na novela ou no filme da Disney não tem sexo com camisinha, onde apareça a realidade tal qual é. Né? Bem, é uma fantasia, né? Aquilo é uma fantasia, é algo criado. E na pornografia também, né? Tem a ideia, não existe camisinha na pornografia. Não existe esse cuidado, entende? Então, tu vai fazer sexo e o teu educador sexual, né, acabou sendo a pornografia, tu não vai cogitar a camisinha também. Então, tem a ideia da onipotência, tem a ideia bem, não vou usar porque não aprendi a fazer sexo com camisinha, né? Não teve esse ensinamento. Então, ok, não é algo importante. Né? São pouquíssimas as pessoas que consideram o uso da camisinha, os homens que acham que ela não atrapalha, né, que não dificulta a relação sexual. Tem um aspecto assim, a gente não aprendeu a usar camisinha, no sentido de incluir a camisinha na cena sexual. Então, assim, tá, eu estou transando, tô lá, beijos, abraços, carícias, parará, e aí não tem que colocar a camisinha durante a cena sexual. Tem que parar a cena sexual, pegar a camisinha, colocar a camisinha, pra voltar pra cena sexual. Tem uma desconexão do estímulo sexual. Aí alguns indivíduos têm muito medo de perder a ereção nesse sentido, né? Tem até uma grande piada, né? Se eu botar a camisinha ele dorme, como se botasse a touca, parará, né? Perde a ereção quando usa a camisinha, então acaba não usando, mas é nesse sentido, há uma desconexão da cena sexual para botar a camisinha, e não nos foi ensinado, a gente não aprendeu que a camisinha tá dentro da cena sexual, entende? Né? Bem, eu tô transando e durante a transa, em algum momento, eu tenho que colocar a camisinha. O entendimento eu tô transando, a cena tá acontecendo, em algum momento eu tenho que parar para colocar a camisinha.
E aí, nesse parar, eu desconecto o estímulo sexual, eu não tenho mais conexão com aquilo, e perco a ereção e facilmente. É que tu falando dessa maneira e eu analisando também por fora, eu acredito que pareça ser algo que as pessoas acham que o sexo tem que ter um roteiro, que ele é quadrado. Ele começa ali, às vezes, com ou sem uma preliminar, e aí vai até o ato do beijo, depois antes da penetração, aí depois com a penetração. Então eles veem a camisinha como um ato de quebrar esse roteiro no meio, sendo que o sexo não deveria ser algo quadrado, deveria ser algo normal, tranquilo, gostoso, engraçado. Não precisa necessariamente, poxa, ó, eu vou fazer isso, agora isso, a camisinha agora vai quebrar, né? Poxa, pode meter ali um negócio engraçado, dependendo da pessoa que tá ali contigo, claro, se cabe uma piadinha, se cabe algo mais legal de ser falado. Então, pega ali a camisinha, fala de uma forma engraçada, pô, agora eu vou colocar o capuz no moleque, sei lá, de alguma forma mais engraçada, para que não precise ser quadrado, para que a pessoa possa se sentir bem ali no meio do sexo, não é? Não, mas eu acho que tem até um outro aspecto, assim, a gente aprendeu a se masturbar, nós os homens, sem o uso da camisinha, a gente não foi ensinado. Então a gente não sabe colocar a camisinha. É algo difícil colocar a camisinha. O que a gente aprendeu sobre camisinha foi na escola, provavelmente. Eu acho que hoje em dia nem existe mais isso. Eu nunca tive essa aula, não. Mas é tipo, alguém pegou uma banana e mostrou como é que coloca a camisinha numa banana, né? E que ficou super engraçado pro aluno que estava lá vendo. Então, o que acontece? A gente não aprendeu a colocar a camisinha. Ninguém nos ensinou como é que faz, que tem um lado, né? Como é que abre, né? Como é que faz para colocar, a voltinha que dá, apertar a pontinha da camisinha para colocar no pênis. E aí a gente não aprendeu a colocar isso, não desenvolveu essa habilidade motora, né? Enquanto a gente tá se beijando, se acariciando, né? Conversando, trocando carícias, olho no olho, conseguir fazer isso. Entende? Tem esse aspecto que é bem simplista, né? Tipo, colocar a camisinha, a gente não aprendeu. Então, por isso que ela não entra, porque se eu tiver que parar pra botar a camisinha, eu vou perder a ereção. É como se não conseguisse fazer duas coisas ao mesmo tempo, entende? E realmente, o nosso cérebro não pensa duas coisas ao mesmo tempo. Ele intercala pensamentos, mas de forma muito veloz, mas ele não pensa duas coisas ao mesmo tempo. E ok, a gente pode intercalar pensamentos de forma muito veloz. Enquanto eu tô conectado com estímulo sexual, eu tô botando a camisinha, né? Andando nisso, sabe? Mas também tem essa história do quadrado, que é o que a gente viu do filme pornô, né? Vamos pensar assim, sexo na nossa cultura é entendido como o ato da penetração do pênis na vagina. É isso, certo? Isso é sexo. O que vem antes disso é preliminar, que também é sexo, mas entendido como preliminar. E aí a gente centraliza tudo isso no genital, no pênis e na vagina. Certo? Se a gente for transar, é muito comum eu ouvir no consultório, não, a gente não transa há muito tempo. Tá, mas como? Não, a gente tem sexo oral, a gente se masturba um ou outro, tudo isso, mas penetração não tem, então quer dizer que a gente não transa. Na ideia das pessoas, eu digo, não, vocês transam. Só que não da forma que a gente entende que seria sexo, né? Então, se a gente parar pra olhar, eu vou me perdendo na minha fala e vou indo. Não, eu vou longe, tá ótimo. Vou muito longe. E é muito assunto, é muita coisa. Mas se a gente parar pra olhar, essa ideia muito genitalizada do sexo sobrecarrega o genital, o pênis. É como se ele fosse a única coisa que precisa pro sexo. Entende? E aí, dentro dessa ideia do quadrado, a gente tem um script sexual, né? Quadrado. Sexo não era pra ter borda. Tu falou quadrado. Quadrado tem bordas. Sexo não era pra ter borda. Era algo meio aquarelado, sabe? Meio nuvem, perdido no espaço. Amplo, cada vez mais amplo. Tu não tem um limite do que é possível, né? Ou do que é impossível. Claro, tem algumas coisas que a gente pode olhar depois, né? O respeito ao outro, tudo isso. Esse é o limite, né? A segurança do outro, o bem-estar do outro, o prazer do outro. E o meu também, né? Para não se tornar uma situação abusiva, né? Violenta. Mas não tem... Quando a gente coloca dentro desse quadrado, e aí da minha experiência do consultório, eu pergunto assim pros casais, vocês transam? Aí, sim. Qual é a frequência? Uma vez por semana. Tá, e peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu brinco com eles. Acontece assim...
As crianças deitam, vocês fecham a porta do quarto, aí os dois deitam na cama, apagam a luz, aí começam a se acariciar, aí um coloca a mão naquilo, o outro coloca aquilo na mão, aí começa a beijar, às vezes tem um pouco de sexo oral, aí depois tem penetração, goza, cai pro lado, deita e dorme. E eles, é assim, é uma coisa muito, muito quadradinha. Né? Não tem uma possibilidade, tá, hoje é o nosso dia de transar, a gente vai pedir um day off, vai mandar as crianças pro padrinho, ou pra avó, ou pro vô, pra alguém, né? Vai buscar a nossa rede, né? E aí a gente vai sair, vai ficar 2 horas brincando de transar. Né? Ou 1 hora brincando de transar, ou a gente vai fechar a porta do quarto e vai realmente se permitir a brincar, a usar brinquedos, a criar coisas, a ser criativo, né? Não existe isso, essa fluidez, essa perda da borda. Então a gente tem, é tudo muito quadradinho dentro de uma ideia de performance, né? Um script, que tem que funcionar tudo dessa forma, não pode ser diferente. Se funcionar diferente, vai dar errado. E aí tem é quase que a nossa neurose, né? O nosso grande medo de dar errado. Né? A expectativa de que possa dar errado se fizer um pouquinho fora daquilo que nos foi ensinado, o que a gente aprendeu.